E a seleção da Itália, que pode ficar de fora de mais uma Copa do Mundo. Todo mundo sabe da tradição da seleção italiana. Mas o que tá acontecendo que eles não estão indo mais pra Copa, não estão nem desempenhando bom futebol? Mas vamos lá, surgindo em 1910, a seleção italiana fez o seu primeiro jogo logo contra a França. E cara, ganharam de 6-2, tá? Uma estreia muito boa. E as cidades como Turim, Gênova e Milão já estavam se tornando grandes expoentes por conta dos imigrantes que já estavam lá. E isso fez com que o futebol se popularizasse e acabasse virando uma paixão nacional. À medida que as décadas foram passando, o azul, ou melhor, a azurra, foi se popularizando. E essa cor foi uma homenagem à Casa de Saboia, uma dinastia que acabou unificando a Itália no século XIX. E no ano de 1934, ainda sob comando de Benito Mussolini, a Itália conquistou sua primeira Copa do Mundo. E além dessa Copa ter sido feita em casa, ela serviu como uma propaganda política do regime que acontecia naquela época. E tá ligado àquele estádio chamado Giuseppe Meazza? Exatamente, ele foi um jogador esse que estava no elenco campeão do mundo em 1934. E para deixar mais marcante ainda, uma final digna de Copa do Mundo, um 2-1 em cima da Tchecoslováquia, em Roma, né? E pouco tempo depois, mais precisamente 4 anos, na Copa seguinte, a Itália conquistou seu bicampeonato. Ainda sob o comando de Pozzo, que era o técnico que havia sido campeão em 34, a Itália conseguiu mais um feito, se sagrando bicampeã do mundo. Ainda sob muita pressão política e muita tensão pré-guerra, a Itália conseguiu desbancar na semifinal, sabe quem? O Brasil, meu parceiro, logo 2-1, cara. E na fase seguinte, o que seria a final, aplicou um 4-2 em cima da Hungria. E essa hegemonia foi algo inédito no futebol, porque foi a primeira seleção a conquistar um bicampeonato de forma consecutiva. E depois de um longo período de jejum, vamos para 1982. Isso é muito tempo, né? Mas aí a Itália conseguiu se consagrar tricampeão do mundo com a genialidade de Paolo Rossi. Mas nessa Copa de 82 eles chegaram como os azarões, porque ninguém tava botando fé na seleção azurra. Ainda mais por conta daquele caso do Totoneiro que envolvia apostas ilegais. E assim, os caras pegaram umas pedreiras porque simplesmente desbancaram a Argentina, Brasil novamente e a Alemanha Ocidental. Final que foi sediado em Madrid, na Espanha, o goleiro Dino Zoff, de 40 anos, foi o cara que ergueu a taça do tricampeonato da esquadra azurra. E você achando que o Buffon era um dos goleiros mais longevos que tinha, né? Vamos viajar pro tempo agora, vamos para 2006, onde a Itália conseguiu ser a tetracampeã do mundo. E mais uma vez foi uma seleção que chegou muito desacreditada, porque estava em meio a uma crise doméstica por conta do Calciopoli, um escândalo que estava dominando a Itália. Sob o comando de Marcelo Lippi, era um exemplo defensivo essa seleção italiana, porque tinha Buffon, Cannavaro, também tinha o Pirlo fazendo a criatividade ali no meio campo e até a ofensividade de Del Piero. Numa das semifinais mais emocionantes de Copa do Mundo, eles aplicaram 2-0 em cima da Alemanha, e convenhamos, era a favorita naquele confronto. E na final pegaram nada mais, nada menos do que a França de Zinedine Zidane. E todo mundo lembra daquela cabeçada do Zidane em cima do Materazzi, mas assim, o final italiano foi muito feliz, porque assim, foi 1-1, eles levaram pros pênaltis, e aí veio o tetracampeonato, cara. E vale ressaltar que esse título serviu como uma redenção do futebol italiano e reforçar também que os caras são muito bons defensivamente falando. E como o Leleco falou lá no começo, a Itália corre o risco de ficar pela terceira vez seguida fora de uma Copa do Mundo. Copa de 2018, na Rússia, a Itália fica fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958. Após uma campanha irregular, a Itália caiu para a Suécia, perdeu de 1-0 na casa deles e um empate amargo de 0-0 em Milão. Esse primeiro fracasso expôs a falta de renovação e a aposta em veteranos que já não rendiam tanto quanto a Itália esperava. Isso só deixou mais claro a falta de estrutura nas bases italianas e também nos clubes. E aí vamos para 2022, a Copa do Mundo do Catar. Mesmo depois de ter sido campeã da Eurocopa de 2020, que querendo ou não mascarou muita coisa, a Itália voltou a fracassar. E dessa vez com um vexame histórico, sendo eliminado em casa pela Macedônia do Norte por 1-0. Obviamente foi um choque nacional, eu diria até um choque internacional. Os outros países não acreditaram que a poderosa Itália ficaria de fora de uma Copa do Mundo por causa da Macedônia do Norte. E só reforçou a sensação de que o futebol italiano perdeu a competitividade, sobretudo pela escassez de grandes talentos, principalmente na parte ofensiva, e também na resistência de modernizar o estilo de jogo. E novamente a Azura tá correndo o risco de ficar de fora da próxima Copa.
não está em primeiro no seu grupo, então não vai se classificar diretamente. E aí você pensa, será que agora tá melhor? Não. Novamente a Azzurra corre riscos de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. Embora ainda dispute uma vaga dentro ali das eliminatórias europeias, hoje a Itália se encontra em segundo do grupo, o que levaria ela para a repescagem. A tão temida repescagem deixou a Itália de fora das últimas 2 Copas. E o que a seleção da Itália pode fazer para sair dessa crise? O primeiro ponto é que o futebol italiano parou no tempo. Enquanto outras ligas começaram a evoluir, começaram a nadar em dinheiro, a liga italiana começou a sofrer uma crise econômica bizarra. Isso até reflete em transferências bombásticas. Hoje ninguém vê um jogador classe A chegando no futebol italiano. No máximo que a gente pode ver acontecer é como o Luka Modric, em fim de carreira, acabar parando na Série A. Isso vai encabeçar no segundo ponto, a crise de geração e de base. Como a liga italiana acabou se tornando menos atrativa, os clubes preferem fazer contratações de jogadores mais veteranos e apostam menos em jogadores da sua base. E hoje a gente não vê mais nenhum jogador com grande talento como a gente via na geração passada, como tínhamos Del Piero, Totti, Buffon. A base não está mais preparando jogadores para o futebol moderno e de alta intensidade. Um ponto muito forte para a seleção italiana é criar bons zagueiros. Isso vem acontecendo até hoje. O problema é do meio para frente. E o problema é que o futebol hoje não depende apenas de um bom setor defensivo. E jogadores com qualidade do meio para frente estão fazendo muita falta para a seleção italiana. Não adianta nada você ter um Didi Donnarumma, um Bastoni ali atrás, se lá na frente ninguém faz gol. E aí chegamos no momento atual. A pressão para a Itália se classificar para a próxima Copa do Mundo é enorme. A seleção vem de resultados ruins nas eliminatórias e mostra um time totalmente sem confiança. E o fato da Itália poder ficar de fora da sua terceira Copa do Mundo seguida transforma uma crise esportiva em um desastre social, político e econômico. O caminho para a recuperação não é simples e nem rápido. Exige que a Federação Italiana pare de olhar para o passado e comece a planejar o futuro. É preciso modernizar a infraestrutura, resgatar o poder econômico e, obviamente, investir muito na base. E só assim a Azzurra poderá voltar a ser aquela potência que todo mundo conhece. E aí, você acha que a Itália consegue se classificar para a próxima Copa? Deixa aí nos comentários, tamo junto, segue nós.